Olá, bom dia, graça e paz. Estamos no segundo dia aqui na Albânia e hoje nós vamos para o sul desse país, vamos em Rimari, conhecer lá o trabalho que o missionário e pastor Antônio está fazendo. O Antônio já é um missionário aqui no país de mais de 30 anos, implantou várias igrejas, inclusive a primeira lagoinha da Europa foi aqui, na Albânia. Então acompanhe comigo aí esse trajeto até Rimari, 4 horas daqui de Tirana. Vamos juntos? Parei o carro aqui um pouquinho na estrada para mostrar para você esse belíssimo lugar. Daqui de Vlora, além das praias bonitas, saem embarcações para vários lugares, por exemplo, Corfu, que é uma ilha grega, né? Aqui nesse lugar, queridos, recebe turistas de vários lugares e é um turismo barato. Então, e aí fica a dica para você. Saímos de Vlora e agora vamos pegar 50 quilômetros de serra. Olha que linda essa montanha aqui na frente, lá no cume dela está cheio de neve. E depois de andarmos aí esses 50 quilômetros de serra, de paisagens tão lindas, chegamos finalmente a Rimari e vamos ali para a igreja Drita Ietas, do pastor Antônio. Essa foi a Albânia. Você conheceu Tirana, conheceu um pouco mais sobre a vida dos missionários, viu aí paisagens muito bonitas, mas é hora de voltar. Estamos voltando agora para Portugal e temos uma escala ali de 8 horas em Treviso. Se der, a gente mostra alguma coisa para você. Gente, vocês não acreditam, nas 8 horas que eu teria para ficar ali parada no aeroporto, uma família de amigos muito querido me buscou no aeroporto e me trouxe aonde? Em Veneza. Está aqui a 30 minutos apenas do aeroporto, então eu vou mostrar um pouquinho dessa cidade para você. Você acha que tá frio? Tá saindo até fumaça da boca. Vem com a gente. Veneza é uma cidade no nordeste da Itália, situada sobre um grupo de 117 pequenas ilhas, separadas por canais e ligadas por pontes. Está localizada na pantanosa Lagoa de Veneza e é muito famosa pela beleza de sua arquitetura e obras de arte. Gente, vocês estão vendo essa cabine aqui? Isso é uma estação. Assim como na cidade nós temos a estação de ônibus e os ônibus passam e nos pegam, aqui o que passa é um barco, queridos.
O barco grande é um ônibus, né? Um ônibus flutuante. Mas tem aqueles menorzinhos que são táxis. Então essa aqui é uma das estações. E quando você vira, você tem aqui à minha direita a estação de comboio, a estação de trem. É por aqui que chega, né? Quando você chega de trem a Veneza. Gente, essa porta que vocês veem atrás de mim é a porta que dá entrada ao gueto hebraico, ou essa comunidade judaica, que foi a primeira aqui instalada na Europa. Diz a história que os primeiros documentos remontam a 1392, com um certo judeu que chegou aqui chamado Michele. Essa área se transformou numa importante rota comercial. Mas foi também aí por volta do século XIV que começou a Inquisição. Então esse bairro foi construído e os judeus isolados nele. Quando você olha no mapa, aqui é um bairro e todo ao redor dele há águas. E foram construídas pontes. Então as pessoas vinham aqui porque era interessante para eles trocarem o dinheiro e os judeus tinham. E depois que eles saíam, as pontes eram levantadas e eles ficavam presos dentro desse lugar. Vamos dar uma olhadinha. Esse poço. Não sei se podemos chamar de um poço, se chamamos de uma cisterna, mas isso aqui foi durante muito tempo a fonte de abastecimento das casas que aqui estão. Nós estamos pisando aqui em cimento, mas aqui embaixo são blocos e blocos de areia. Então, você vai ver calhas assim ao redor das casas e quando chovia, a água descia e aí encharcava essa areia. E essa areia depois ela abaixava e a água subia vindo parar nessa cisterna, o que abastecia aqui todas as famílias. Gente, essa placa que vocês estão vendo é uma homenagem quando os judeus chegaram aqui e estavam saindo do trem. Esse é o limite daquela porta onde nós iniciamos falando do gueto hebraico. Aqui é o limite, é esse rio onde cercava todo o gueto. Hoje tem o gueto novo e o gueto velho. Aqui dentro tem 3 sinagogas. E em relação assim, a edifícios, aqui são os edifícios mais altos de Veneza, com 7 andares. E claro, como não falar da tão conhecida, né? Gôndola, sim. Veneza tem esse transporte tão curioso, tão bonito, tão clássico. A gôndola, ela é utilizada pelos turistas, mas também por casamentos, funerais e outras cerimônias. As únicas gôndolas que ainda são usadas, né, pelos venezianos são o traguete, onde os passageiros atravessam o grande canal em determinados momentos sem pontes. Os visitantes hoje podem contar e tomar barcos táxis entre as áreas da cidade. A maioria, né, hoje também dos venezianos usam os barcos motorizados, que são os vaporetes, que fazem viagens regulares ao longo das rotas principais dos canais da cidade e também entre as ilhas. Veneza é um dos destinos turísticos mais importantes do mundo pela sua arte e arquitetura. A cidade recebe cerca de 50 mil turistas por dia.
é considerada uma das cidades mais belas do mundo. O turismo é um setor importante da economia veneziana desde o século XVIII, quando a cidade era um importante centro para o Grande Tour, com a sua arquitetura bonita e singular, além de um rico patrimônio cultural, musical e artístico. E agora fizemos uma pausa para o lanche. Vamos provar o fritelli, uma mistura de bolinho de chuva com sonho aí no Brasil, chocolate, creme. E chegamos ao final de mais um programa No Caminho. Albânia, Itália, aí tudo para você. Muito obrigada pela sua companhia aí do outro lado. O nosso desejo é sempre que você se mantenha no caminho. E o único caminho é Jesus, o único caminho que leva ao Pai. Queridos, e chegamos, depois de rodarmos alguns quilômetros, chegamos na Casa do Penedo, ou na Casa de Pedra, ou talvez como você conheça aí popularmente a Casa dos Flintstones, né? Quem nunca assistiu o desenho aí do Fred, da Vilma, do Barney, não é verdade? E por que Casa de Pedra? Porque ela tem na sua formação quatro pedras grandes, como essa daqui. E o seu teto também é de pedra. Ela foi, queridos, construída em 1974, mas terminou em 1976. E inicialmente somente os seus proprietários vinham passar férias aqui, mas hoje se tornou um museu. Em 1973, um ano antes da Revolução Portuguesa, 25 de Abril, por uma família de Guimarães. Foi feita para passar férias e fins de semana. Nunca morou aqui ninguém permanentemente. Não é uma casa de pastores, nem coisa que vale. É uma casa de férias. Foi feita entre 4 penedos, chama-se Casa do Penedo, mas ela está feita entre 4 penedos, 4 pedras. Foi feita para ser discreta e integrada na natureza. Discreta nunca conseguiu ser e já há 8 anos que é considerado como sendo o edifício mais estranho do mundo no site dos Science Buildings em Lisboa. Daquele lado, já vão ver lá em cima, por trás da piscina, há uma segunda casa, que é a Casa do Forno, que foi feita em 1975, 2 anos depois. Foi feita para dar apoio à casa principal. E essa conseguiu ser muito discreta e muito integrada na natureza. É preciso ir à beira dela para perceber que está lá uma segunda casa. Não tem telhas, tem pedras coladas em cima do telhado e fica completamente discreta. As fotografias de satélite não detectam ali uma casa. Detectam a piscina, detectam a mesa de piquenique, detectam a casa principal, mas a casa do forno está completamente integrada na natureza. Okay? Olá, queridos, e é desse lugar tão lindo que hoje nós temos aqui a nossa entrevistada. E sabe, essa entrevistada é uma poeta, Deus derramou dom sobre a vida dela. E ela não apenas escreve, mas escreve em versos. Olha que bênção. Estou aqui com a autora Mônica Marinho. Olá, Mônica. Olá pessoal, tudo bom? Pastora, muito obrigado pela oportunidade de estar apresentando o trabalho que Deus colocou no meu coração. Viu? Estou muito feliz de estar aqui com você. Amém. Querido, sabe onde que ela morou por 11 anos? Onde que você morou? Conta pra eles, Mônica.
Ô galera, eu morei na Estância Paraíso durante 11 anos, ali com a pastora Zenete, diretamente cozinhando para ela, viu? Por 11 anos, foi uma bênção na minha vida. A pastora foi assim um canal, um instrumento mesmo de Deus. Eu cheguei ali por dentro, eu estava bem destruída, não sabia. E nesses 11 anos, Deus usou a vida dela, usou a Estância Paraíso, usou muitos dos pastores que estavam ali para a edificação da minha vida, né? Para a restauração da minha vida, para hoje eu estar aqui apresentando um trabalho. Tá vendo, queridos? Deus trabalhou na vida dela para que hoje ela possa, através da escrita, abençoar tantas vidas. Mas, Mônica, conta pra gente como foi que você começou a escrever, desde pequena, como foi? Isso foi ativado depois da cura? Não, isso veio depois da cura. Eu, desde pequena, sempre tive um sonho de ajudar crianças, mas foi através da minha restauração ali na Estância Paraíso que esse dom foi ativado em mim. Amém. E conta para os irmãos quais são os livros que você já escreveu. Eu já tive a oportunidade de ver alguns, né? Inclusive aquele que você leu sobre a proteção da criança, crianças que são abusadas. Fala um pouquinho desse livro para eles. Exatamente. Eu estou muito grata ao Senhor por isso, porque o Senhor me deu a capacidade, meus irmãos, de escrever 5 livros. O primeiro livro, ele vem falar sobre a adoção tardia, que é um sonho meu, né, de divulgar mais a questão da adoção. Por quê? Porque uma criança, quando ela já chega numa certa idade num abrigo e ela não é adotada, né, fica ativado ali, né, um espírito de orfandade sobre ela. E hoje, ainda hoje, apesar dessa toda evolução que nós temos, ainda há um preconceito muito grande. As pessoas acharem que estão levando para casa um problema e não uma criança. Então, o Senhor me concedeu essa graça de fazer esse livro. A história de um passarinho que é deixado no ninho e ali ele passa por todo o processo. É um livro, irmãos, feito para a criança ler. Não é um livro assim para o adulto, mas a criança mesmo lê e passa todo o processo que a criança tem, as inseguranças, o medo, a esperança de estar ali no abrigo, né, e o desejo dela de ser adotado. O segundo livro ele vai falar sobre o abuso sexual, que também ainda é um tabu na nossa sociedade, apesar de todo o nosso avanço. Ali também é uma menina também, o livro é em versos, e ela vai contando também todo o processo dela, e tem também uma assistente social. A assistente social ela vai ensinar as crianças como a se defender, né, do abuso, pedir ajuda, que é o mais importante, né, que como existe um tabu muito grande em relação a isso, muitas das vezes a criança ela vai falar, por exemplo, se foi o pai que abusou, ela conta para a mãe, muitas das vezes ela é oprimida, né, aquilo tem que ficar naquele contexto familiar e ela continua no abuso. Então o livro ele vai ensinar ela, se a pessoa não ouviu, ela pedir a outra pessoa também, ela contar na escola, contar para o vizinho, mas ela não deixar de pedir de pedir ajuda, porque senão o abuso não vai acabar. E o terceiro livro ele vai falar sobre o abuso físico, que é outro também grande problema, né? Muitos pais ainda abusam no poder de corrigir a criança e acaba deixando muitas sequelas, muita ferida, né? A criança ela é atingida na sua identidade, né? Que muitas vezes se torna uma pessoa até muito submissa e não consegue romper na vida. O quarto livro ele vai falar a respeito do abuso emocional. Não deixa marcas na pele, mas deixa marca na alma, que também fere muito a criança e impede de ela ser um adulto seguro, um adulto produtivo na sociedade, né? Muitas das vezes a pessoa acaba entrando em depressão. Quantas sequelas, né, que isso faz na criança, a submissão, né? Uma pessoa que às vezes tem um chamado para uma liderança, mas porque foi tão oprimida e ela não consegue realizar isso na sua vida. E o quinto livro é sobre o quinto livro vai falar sobre o suicídio na adolescência, que muitas das vezes é a consequência de quase todos esses livros, né? De tudo que eu venho contando através dos outros livros. Chega na adolescência, tudo isso explode de uma forma assim tão intensa que o adolescente ele acaba entendendo que a melhor solução para ele é tirar a própria vida. Então são livros que são direcionados
para a criança e para o adolescente, para ele entender o que está passando por ele e ele pedir ajuda. Ele ter essa condição de sair desse estado de morte, porque nós sabemos que isso aí é um ataque das trevas, né? Então, assim, trazer a criança para a luz. Amém. Queridos, você viu quanto tema importante e pertinente para o quadro que nós vivemos hoje? Então eu sei que você ficou interessado. Em breve isso estará disponível online, né? Nós vamos gravar aí isso, vamos editar e em breve você vai poder ter acesso a todo esse conteúdo. E eu tenho certeza que vai edificar você e sua família. Mônica, muito obrigada pela entrevista. Isso, viu, pastora? Um beijo grande para você e um beijo grande para vocês, viu? Amém. Talvez você fale assim, ó, mas onde que ela está? Vocês não estão gravando em Portugal? Sim. Mas ela agora veio morar em Portugal, né, Mônica? É, ó. Glória Amém. Estou muito feliz, viu? Obrigada. Queridos, continue aí conosco no programa No Caminho. E chegamos ao final de mais um programa No Caminho. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada por ter ido aí em cada lugar conosco. Queridos, e não poderíamos de deixar aqui um devocional para você. Está aqui a nossa equipe e eu queria perguntar para cada um deles, diante de tanta grandeza, diante de tanta abundância da natureza, o que isso fala com vocês? Eu gostaria de começar, queridos, quando eu me olho assim, né, cercada por uma natureza tão grandiosa, eu consigo imaginar a nossa pequenez. Então nós temos que cultivar um coração humilde. Quando nós olhamos, queridos, para tudo isso, nós vemos que nós não somos nada, nós somos apenas um sopro. Mas infelizmente tem muita gente orgulhosa, soberba, né, que acha que é muita coisa, pensa de si mais do que deve. Mas eu e você, como filhos de Deus, devemos cultivar a humildade no nosso coração, porque sem Deus nós nada podemos fazer. Então nós olhamos para essa natureza tão gigante, tão enorme, e vemos o nosso verdadeiro lugar. Nós precisamos sempre na nossa caminhada diminuir para que ele cresça. Então eu quero deixar aqui os irmãos um recado. Irmão, valorize mais a vida, valorize o tempo que você tem com a sua família, né? Tudo aquilo que Deus lhe deu, que seja grande, seja pequeno, mas foi o Senhor que permitiu, foi o Criador, né? O Pai da criação. Olha esse lugar, olha a perfeição que é esse lugar, olha para você, como você é perfeito, né? Que a gente possa valorizar mais o dom da vida em nós. Que maravilha estarmos aqui nesse lugar. Primeiramente, ser um lugar alto. Segundo, um lugar rodeado pelos montes. E aqui me traz muita memória sobre como nós somos guardados pelo Senhor. É o Senhor que está ao nosso redor. É o Senhor que nos protege. E realmente aqui em cima dessa rocha, que deve ser milenar, eu me sinto tão seguro, mesmo num lugar alto, eu me sinto seguro. Assim é a minha segurança, assim tem que ser a sua segurança no Senhor. Mesmo que você esteja diante das circunstâncias que você está vendo, mas a sua segurança tem que ser o Senhor, firmado numa rocha, rodeado pelos anjos do Senhor e guardado pelo próprio Senhor, como Ele mesmo diz em Zacarias 2:5, eu sou o seu muro de fogo, eu sou a sua glória manifestada, a minha glória manifestada em você. E eu quero te convidar você a estar colocando o Senhor como teu protetor, como a tua segurança. O vento está batendo, um vento forte, um vento gostoso, mas nós estamos seguros, confiando sempre na presença do Pai. E eu quero convidar você a olhar essa natureza tão linda. Que o Senhor te abençoe, que você contemple os muros de Sião que estão ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo. É o Senhor que te protege. Protege a sua casa, protege a sua família, protege suas finanças, protege seu casamento. Ele blinda a sua família, assim como nós estamos blindados por esses muros. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.